Olá, turma, muito bom dia a vocês. Como é que estão? Como é que passaram a semana? E aí, tudo bem? Espero e desejo sinceramente que sim. Bom, pessoal, nós vamos iniciar nossa aula. Hoje eu não vou escrever, não vou anotar nada, porque o assunto é bem simples e, digamos assim, não tem muita coisa que escrever. Então, vou tentar explicar o mais claro e acessível possível para todos vocês. Vamos abrir o nosso livro aí na página 155, ok? Página 155 do nosso livro de português. Nós vamos hoje aprender como é que se caracteriza um gênero textual que tem por nome artigo científico. Pois é, artigo de divulgação científica, na verdade. Então vamos lá. Página 155 diz assim, ó. Agora começaremos a trabalhar um gênero em que predomina o tipo textual expositivo. Se vocês têm alguma dificuldade de lembrar do tipo textual expositivo, a gente vai voltar aí para a página 83. Vamos aí, página 83, e vamos lembrar aí o que é um tipo textual expositivo. Vamos ver que é aqueles o quê? Que é para... Eu vi que, por falar nisso, muita gente errou nesse quesito texto expositivo. É um texto que vai apresentar uma temática, que ele vai explicar sobre essa temática. Ok, vamos explicar mais explicado ainda. Ele vai pegar um conteúdo, pode ser, por exemplo, um conteúdo de livro, um conteúdo de notícia, né? Ou um artigo científico, e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa informação e ele vai repassar para as pessoas, claro, de acordo com o tipo de notícia, o tipo de texto que ele está passando. Por exemplo, se é uma notícia, dependendo também do tipo de notícia, ele vai ter que ser escrito de uma determinada forma, ele vai ter que ser escrito com palavras que são do gênero daquele tipo de notícia, ou seja, vai ter que ter tudo muito bem encaixadinho. Por exemplo, numa notícia sobre eleição, vai dar dados sobre os candidatos, sobre o Ibope dos candidatos, quem está em primeiro lugar, quem está em segundo. Então aí nós vamos ter a numeração, né, a colocação dos candidatos por ordem. Vamos ter, por exemplo, para onde os candidatos foram durante o dia, o que eles fizeram, aonde eles estavam, com quem conversaram. Então, tudo isso aí vai ser características de um texto, de uma notícia em relação à política, entendeu? Então vai ter que ter tudo sempre. Um texto, se ele fala de alguma coisa, ele vai ter que ter características daquele assunto. Então, nós temos aí os textos expositivos que são para explicar, são para explanar, são para divulgar alguma coisa, alguma notícia, alguma informação, algum conteúdo, algum ensinamento, porque a gente vê que os livros didáticos eles fazem parte dos textos expositivos, ou seja, os textos que expõem, que deixam à mostra um conteúdo, um tema ali, e vai simplesmente falar bem explicadamente sobre aquele tema, sobre aquele conteúdo, ok? Então, como eu já reforcei o que vocês já sabem sobre textos expositivos, então nós vamos ver hoje um texto de expositivos, né? Que a gente vai ver que são um dos tipos textuais, que a gente viu já nas nossas aulas. Existe mais tipos textuais, mas que a gente viu foram 6, né? Isso de acordo com o nosso livro, e dentre eles caiu o texto expositivo, que é o texto que apresenta informações, apresenta uma temática, apresenta alguma abordagem e explicações sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. Ok? Então, dentro desses textos expositivos, desse tipo textual expositivo, existem vários gêneros que seguem essa linha de exposição, que são, por exemplo, dentro dos textos expositivos, existe a notícia, o livro didático, existe o infográfico e hoje nós vamos ver o artigo de divulgação científica. Bom, para começar, o artigo ele é um texto, digamos assim, totalmente formal. Pois é, naquela linguagem que não pode ser a linguagem do nosso dia a dia, não pode ter gírias, não pode ter expressões tão, digamos assim, informais. Então, ele vai ter que ser um texto muito bem escrito. Então, a gente já pode esquecer aí, colocar abreviações. Isso aí praticamente em texto nenhum. Eu já expliquei para vocês que abreviação a gente pode nas redes sociais. Mas nem sempre, até porque certas coisas não dá para abreviar, não. Mas, enfim. Nós vamos ver que o artigo ele é um texto que ele vai geralmente aí entre 15 até mais páginas nessa faixa. Então ele vai ter
por exemplo, uma pesquisa divulgada. A gente vai fazer um estudo, tá bom? Desse estudo, nós vamos pegar, por exemplo, livros que falem do tema, sites, pode ser entrevistas, pode ser algo que a gente viu e é dentro do tema a gente queira divulgar. Aí, por exemplo, a gente vai pegar todos esses conteúdos que fazem parte daquilo que a gente vai falar, que são dentro do mesmo tema que a gente vai falar, a gente estuda para ter o que falar no nosso artigo. Por exemplo, eu já fiz um artigo que foi o meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, quando eu estava fazendo a faculdade de português. Então, assim, eu escolhi falar sobre o quê? Preconceito linguístico, que é o preconceito em relação à nossa fala, o modo de falar que a gente tem, principalmente na nossa variação regional. Então, eu peguei livros que falam sobre o preconceito linguístico, eu peguei livros que tem, por exemplo, um dicionáriozinho que ele é muito interessante. Ele vai dizer o significado das expressões que a gente utiliza aqui no RN. É muito interessante, ele é pequenininho assim, mas ele é tem bastante informação. Então ele pega as nossas expressões do dia a dia que a gente utiliza, a gente que é nordestina, a gente que é potiguar, e ele vai dar explicação dessas expressões. Então eu peguei esse dicionário, eu peguei vários livros falando sobre preconceito linguístico, e simplesmente, a partir daí, eu fiz o meu próprio texto. Então, com base em outros textos, em outras pessoas, textos de outras pessoas, eu fiz o meu próprio texto falando sobre o mesmo assunto que eles. Então, do mesmo jeito acontece quando você vai fazer um artigo de divulgação científica. Você pega, no caso, informações sobre, por exemplo, uma pesquisa científica. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo de pandemia e que estão sendo feitas várias vacinas contra o coronavírus. Então, por exemplo, alguém poderia pegar, um pesquisador poderia pegar várias desses países, desses locais que estão fazendo as vacinas e pode dizer, por exemplo, ele teria que ser uma pessoa do ramo científico. E ele poderia dizer, olha, tal vacina de tal canto teve mais resultados. Então, ele ia falar a respeito disso porque ele tem conhecimento na área, entendeu? Então, está aí o meio de divulgação científica. Pega um conteúdo científico e começa a explicar. Nós vamos ver que, por exemplo, o artigo de divulgação científica, ele tem várias partezinhas, ele tem abertura, que nós vamos ver aí o nome do artigo, que é dentro, tem que ser de acordo com o tema, vamos ver o nome de quem pesquisou, vamos ver também, por exemplo, o resumo da obra, vai ser uma partezinha pequena falando sobre toda a obra. Nós vamos ter informações, pode ter gráficos, pode ter... sempre tem que ter citações. O que é citações? É quando eu cito alguém ou algo que alguém já disse sobre aquele assunto que eu estou falando. Por exemplo, no meu caso, quando eu fiz o meu TCC, eu estava falando sobre quem? Sobre Marcos Banho, que ele é um linguista, ou seja, alguém que estuda a língua, e ele falou muito sobre o preconceito linguístico. Então, há momentos que eu simplesmente colocava lá exatamente o que ele falou, pegava, que aí a gente tem o quê? O discurso direto, pega exatamente o que a pessoa falou. Aí também, em alguns momentos, eu falava sobre o que ele disse com as minhas próprias palavras. Temos aí o discurso indireto. Então, nós vemos que tudo isso faz parte de um texto expositivo, ou seja, ele vai explicar, vai abordar uma temática, um assunto, um conteúdo, e esse conteúdo, ele vai ficar acessível para todo mundo. Porém, geralmente as pessoas que mais se identificam com aquele tipo textual, que gosta de se informar, que gosta de aprender, que quer pesquisar mais sobre aquele determinado tema, são essas pessoas que vão mais procurar esse tipo de texto. Mas, independente disso, tá aí para todo mundo. Também vai ter uma linguagem clara, apesar de que vão ter palavras específicas daquele assunto daquele conteúdo. Por exemplo, se vai falar sobre pesquisa de vacina, como eu estava dizendo anteriormente, ele vai colocar nomes científicos que talvez a gente não conheça, não entenda direitinho, não entenda tão bem. Mas, geralmente, o texto todo, ele vai ter palavras que nos facilitam entender, mesmo que a gente não compreenda tudo, mas ele vai ser de uma forma clara. Agora, claro que com assuntos técnicos, ou seja, assuntos específicos da área de que está se falando.
Pois bem, meus queridos alunos, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês fiquem por dentro, familiarizados ainda mais com o texto expositivo, que é um texto de exposição de conteúdos, de assuntos, que vai trazer, por exemplo, pode trazer também imagens, pode trazer gráficos, ou seja, a descrição. Vamos voltar a falar de política. Pode ter no gráfico lá, ó, aqui tem fulaninho, tá com quantos porcentos de votos, segundo a pesquisa, aí o outro candidato, tantos porcentos. Então, no gráfico pode ter isso aí. Por exemplo, como a gente já falou, lembra que no livro didático também tem textos expositivos. Aliás, é um conteúdo de textos expositivos, porque ele vai sempre apresentar uma temática e vai explicar sobre ela, texto expositivo. Apresenta a temática e explica sobre ela. E no caso, o livro didático ainda vai trazer algo a mais para a gente, que é o quê? A tentativa de que a gente memorize mais, que a gente aprenda mais através dos exercícios. Então, por falar em exercícios, vocês vão fazer aí, ó, da página 157 até a página 159 do livro de português. Mas como a gente também tem o livro de gênero falando sobre o mesmo conteúdo, tá ok? Então, vocês vão pegar aí o livro de gênero, abrir na página 34, fazer dela até a página 36. Ok? Página 34 a 36 do livro de gênero e 157 a 159 do livro de português. Enfim, tenham todos uma excelente e abençoada semana. Fiquem todos com Deus. Qualquer coisa é só falar comigo. Falem comigo no privado. Falem comigo, pode mandar e-mail. Gente, eu volto a refrisar. Prestem bastante atenção nas aulas. Nós estamos nos dedicando, mesmo que em casa, para que vocês aprendam outra coisa. Prestem atenção nas provas, nos enunciados. Por exemplo, quando eu coloco deixa eu ver aqui. Qual característica não faz parte de um texto expositivo? Eu sempre coloco um não maiúsculo para que você preste atenção. Não faz parte, tem gente que parece que não lê. Aí coloca justamente a que faz parte do texto expositivo. Então vocês têm que prestar atenção. Leiam com calma, vocês estão fazendo a prova em casa. Então preste bastante atenção, leia com cuidado. Tá lá, ó. Qual característica não faz parte de um texto expositivo? Leiam bem antes de responder. Pense um pouquinho. Na prova de recuperação também teve algumas pessoas que não foram tão boas, mas se vocês se dedicarem, vocês nem precisam ir para a recuperação. Vocês nem precisam passar por isso. Então, eu conto com a colaboração, com a participação de vocês. Também quero avisar os pais que prestem mais atenção. Se você tem alguma dificuldade, se o aluno tem alguma dificuldade, fale com a gente, converse com a gente. Estamos aqui para ajudar, para ensinar, para tirar todas as dúvidas. Os pais também podem ajudar em casa. Falem comigo no privado, com os outros professores também. Temos e-mail, temos o celular, enfim. Temos muitos canais que vocês podem entrar em contato com a gente. Então, vocês têm a oportunidade de sempre aprender mais, ok? Pois bem, eu quero desejar para vocês um excelente exercício. Todo mundo, ó, botando aí, ó, sempre um 10 na nota. Aliás, eu colocando, e todos os professores, é isso que eu quero fazer com vocês, colocando 10 na nota de todo mundo, mas para isso vocês têm que estudar, para isso vocês têm que aprender e responder tudo corretamente, tá bom? Então vamos lá. Prestem mais atenção, estudem mais. Gente, vocês têm um livro, vocês têm internet, vocês têm professor, então vocês podem entrar em contato com a gente, podem falar, podem tirar as dúvidas, ok? Fiquem todos na paz do Senhor e até a aula que vem. Tchau!